falar nisso? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Uso dos provérbios. Presta atenção. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Interessante isso, né? A Bíblia a gente tem que ler com muita atenção. Olha como ela faz menção a Davi. Poderia dizer assim, Davi, rei de Israel. Mas ele fala, o rei de Israel. Ô bispo, o que isso muda? Por exemplo, você chega lá e fala assim, ó, esse aqui é um carro. Esse aqui é o carro. Ah, esse carro aqui é especial, claro. Porque existem carros e carros. Tem carro que você compra por R$3.000. Aquele que quase nem anda. Os 4 pneus careca, o motor queimando, saindo fumaça para todo lado, a porta amarrada com arame, todo comido de... Outro dia eu vi ali, vende-se R$3.000. Eu olhei assim e falei, 3.000 para levar, né? Não presta, tudo banco, tudo arrebentado, aquele ali, olha... Exatamente, aquele ali é para o ferro velho, R$3.000, olha. E tem carro que custa mais de R$1 milhão. Esse carro tem ouro? Pior que tem. Muitas maçanetas de ouro, motor não sei o que lá, madeira de nogueira na porta, no painel. Então existem carros e carros. Existem reis e reis. E a Bíblia faz questão de dizer que Salomão era filho de Davi, o rei de Israel. Davi, gente, foi um rei tão abençoado, mas tão abençoado, que ele se tornou referência para todos os demais reis, inclusive Salomão. Davi orientou Salomão o que ele tinha que fazer. Ele orientou, falou. Davi, ele foi um rei que Deus se agradou muito dele. Deus amava muito a Davi. Davi tinha um amor extraordinário para com Deus. Então isso fez toda a diferença no reinado de Davi. Por isso ele é chamado o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Olha só, dá teto aí, por favor, teto. Olha lá, aprender a sabedoria e o ensino. Gente, para se ter sabedoria, você tem que aprender. Você tem que aprender. Ninguém nasce sabendo, gente. A criança nasce sabendo as coisas? Claro que não sabe de nada. A única coisa que ela sabe é chorar. Aí você não precisa ensinar, não. Isso ela chora para valer mesmo. Ela está com fome, ela chora. Está com sede, ela chora. Está sentindo dor, ela chora. A única coisa que a criança sabe fazer, você precisa ensinar e chorar. Mas tirando isso, ela vai ter que aprender tudo. Ela vai ter que aprender a falar para se comunicar. Ela vai ter que aprender a andar para se deslocar. Ela vai ter que aprender a conhecer as coisas para distinguir o que é bom, o que não é. O que é para comer, o que é que não pode levar na boca. Ela não sabe nada. A sabedoria de Deus, ninguém nasce com ela. Se aprende. A Bíblia ensina. Aprender a sabedoria e o ensino. Tem o ensino lá fora, que também tem o seu valor, embora não se compare ao ensino de Deus, mas aquilo que aprendemos nesse mundo nos é útil. Por exemplo, um engenheiro, ele pode construir uma ponte sem ter passado numa faculdade de engenharia? Ele pode? Primeiro que ele não vai poder fazer, porque a própria lei não permite.
Ele não pode construir uma ponte se ele não sabe calcular a ferragem, o concreto, a distância. Se aquele local venta ou não venta, a dilatação. Tem uma série de fatores que ele demora anos numa faculdade aprendendo para poder construir uma ponte, construir um edifício. Qualquer obra de engenharia, ele tem que aprender. Senão ele não pode construir. Assim é o médico. Ele não pode exercer a medicina se ele não passar anos numa faculdade, fazer residência, ser aprovado. Ele não pode exercer medicina. De vez em quando é pego aí, falsos doutores, falsos médicos, né, que não têm licença para exercer a profissão, não passaram numa faculdade e estão aí, clinicando e atendendo. De vez em quando é pego um ou outro aí, Então, essas coisas, o ensino deste mundo é importante, tem a sua importância. Porém, Deus está falando a respeito do ensino que vem de onde? Do alto. Olha lá. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Bom, palavras de inteligência significam palavras inteligentes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus é inteligente? Ele é? Sem sombra de dúvidas. Então, há coisas que os homens não entendem. Pega aí, por exemplo, um médico, um advogado, que não conheça a Bíblia, abre lá e manda ele ler e explicar. Ele vai ler e ele não vai conseguir explicar. Por mais inteligente que ele seja, por mais preparado que ele seja, ele não vai conseguir. E eu falo isso para vocês por experiência própria, gente. Vocês acreditam que uma vez, a época que eu era deputado federal, eu tive uma audiência com um ministro do Supremo Tribunal Federal, que são considerados os homens mais bem preparados para interpretar a lei e julgar a lei, é a última instância. Eu fui lá resolver uma situação, e esse ministro ele ficou sabendo que eu era pastor. Aí depois que terminou a audiência, ele virou para mim, pastor, inclusive, eu agora estou lendo a Bíblia. Eu falei, que bacana, ministro, que coisa boa, esse livro é maravilhoso. Ele falou, inclusive, eu estou lendo lá o livro que fala da história de Moisés. Eu li assim, 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 e olha o que eu entendi. Aí ele me explicou o que ele entendeu. Vocês acreditam, gente, que era uma palavra simples, e ele entendeu tudo errado? Claro, não vou citar aqui, porque não convém isso, né? Até que foi uma conversa lá entre nós ali. Aí eu parei assim, eu pensei comigo, meu Deus, uma palavra... Alguns de vocês, se eu ler essa palavra e falar, vocês vão saber explicar. E ele explicou tudo errado. Aí eu fiquei pensando assim, na hora, aí agora, o que eu faço? Eu falo, não, ministro, é isso mesmo? E ele explicando errado, eu falei, não posso. Eu falei, ministro, o senhor me permita, o senhor me perdoe, mas o senhor interpretou errado. Ele, Ele assustou. É assim, assim, assim e assim. Ele, eu não tinha visto por esse lado. Porque essas coisas são palavras de inteligência, que somente aqueles que têm a inteligência que vem de Deus é que conseguem entender, gente. Os sábios deste mundo não entendem. Os inteligentes deste mundo não conseguem discernir se não for através do Espírito de Deus, gente. Não tem outro jeito. Só o Espírito de Deus é que dá o discernimento, o entendimento, para você compreender a palavra de Deus. Embora ela seja simples. Ela é simples, mas as coisas espirituais, só os espirituais conseguem compreender. Por isso que, quando nós pregamos aqui a palavra, a gente procura esmiuçar para você entender, para você compreender a palavra que Deus quer que chegue até o seu coração. Então, Salomão estava falando a respeito disso.
Continuando. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ô bispo, para que isso tudo? A Bíblia está explicando. Para ensinar você o bom proceder. Porque veja bem, você pode tanto proceder bem, como pode proceder mal. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por um mau procedimento lá atrás, ó. Algo que ela fez lá atrás, ela está pagando hoje. E ela fala assim: ah, se eu soubesse eu não teria feito isso. Ah, se eu soubesse eu não teria comprado aquilo. Ah, se eu soubesse eu não tinha casado com ela. Ou com ele. Ah, se eu soubesse que esse homem era essa praga, eu não tinha casado com ele. Me enganou. E eu já ouvi tanto isso, gente. Casei enganado, casei enganada. Me enganou direitinho, bispo. Quando namorava, meu docinho para cá, casei, agora estou sofrendo na mão dele. Quanta gente eu já ouvi isso. Coisas lá do passado. Atitudes que você tomou, procedimentos que você tomou, e que acarretam para você hoje ou coisas boas, ou coisas ruins. Como eu também já ouvi. Ah, na época ninguém queria que eu casasse com fulana. Olha que belo casamento que eu fiz. Por exemplo, na época que o apóstolo estava namorando a bispa Francileia, o que tinha de gente que falou para ela não casar com ele, que ele não ia dar certo com ela, que não sei o quê, né, Nina? Já sabe disso. Tinha mais gente torcendo contra do que a favor, gente. Poucas pessoas torciam a favor, a maioria tudo torcendo contra. Entende? Então, o mundo é assim, mas bispo, como é que eu vou saber como proceder? Aí é que a Bíblia está falando, olha lá. A inteligência, a sabedoria, vem exatamente para quê? Para obter o ensino do bom proceder. Para que a justiça, o juízo e a equidade estejam na sua vida. Ô bispo, o que é equidade? Você sabe o que quer dizer equidade? Imparcialidade. Você sabe que tem gente que ela não é imparcial, ela julga pela aparência, ela torce o direito. Nós temos que ser imparciais, gente. Nós não podemos torcer porque é um amigo, é um conhecido e desfavorecer outras pessoas, não. A Bíblia fala que nós temos que ser justos, agir com justiça. Quem quer justiça aqui da parte de Deus? Ah, todo mundo. Quem quer? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem quer justiça? Então você tem que ser o quê? Justo. Porque é uma incoerência. A pessoa quer a justiça de Deus, mas ela mesma é injusta com os outros. Não pode. Então, o livro de Provérbios, os provérbios, eles nos ensinam como proceder com justiça. Porque se eu planto justiça, o que eu vou colher, igreja? Justiça. Mas se eu plantar injustiça, você vai colher injustiça. E o problema é que a gente colhe mais do que planta. Esse é o problema. Se você agir com justiça, você vai colher muita justiça na sua vida. Mas se você agir com injustiça, vão fazer muita injustiça com você também. Então a gente tem que atentar. A gente tem que parar e pensar. Analisar a nossa vida, observar o nosso procedimento, para que possamos colher na frente aquilo que estamos plantando, e que estamos plantando coisas boas. Aí ele diz mais: para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Você veja que o jovem, por exemplo, a Bíblia está falando sobre prudência lá. Aos simples prudência e aos jovens conhecimento. O jovem, é natural que ele acha que sabe tudo.
Isso aí, quando fui mais jovem, hoje não sou jovem ainda, né? É claro, é lógico, está pensando o quê? Mas quando eu era mais jovem ainda, eu achava, como todo jovem, é muito raro você achar um jovem que não pensa isso. Eles acham que sabem tudo. Eu achava que sabia tudo. Como diz o outro, é o sabão, né? Sabe tudo. Todo jovem é assim. Por que você acha que a Bíblia está fazendo menção ao jovem ali? Olha lá. Porque o jovem, ele não tem conhecimento, por isso que ele é jovem. Ele está aprendendo. Se ele tiver o coração aberto para aprender, ele se tornará um grande homem. Mas se ele for rebelde, não quiser aprender, vai acabar aprendendo, só que sofrendo. É o que a gente vê muito por aí. Quantos jovens sofrem, como diz lá na minha terra, dá com os burros na água, porque não ouve o conselho do pai, da mãe, a orientação dos mais velhos. Não, eu vou fazer, deixa comigo. Aí depois dá tudo errado. Por que você acha que o diabo, ele tem ceifado tantos jovens? Por que tantos jovens têm se encaminhado pelo caminho da criminalidade, das drogas, do álcool? Porque são presas mais fáceis para o diabo. O diabo consegue enganá-los, iludi-los, porque o mundo, na verdade, é uma grande ilusão. Então, se o jovem, ele não tiver o coração aberto para aprender as coisas de Deus, esse jovem vai sofrer muito, vai gemer e vai fazer a família dele sofrer. E o diabo faz isso. Através daquele jovem, o pai sofre, a mãe sofre, os tios, a avó sofre, todo mundo sofre. Então, você que é jovem, entenda, você está aprendendo. E Deus quer te ensinar. Ele quer te orientar, para que você seja feliz, seja bem-sucedido e não sofra. Se você der ouvidos à palavra de Deus, sua vida vai ser muito abençoada. Olha lá. Ouça o sábio e cresça em prudência. Olha lá. Primeiro ele fala para o jovem, e agora ele está falando para o sábio. Ô bispo, e quem já sabe? Precisa saber mais ainda. Bispo, eu já sou, meu cabelo branco, eu já sou experiente, já passei muita coisa nessa vida. Pois eu vou dizer para você, você também não sabe. Você também tem que aprender. Coloca lá na Bíblia, mostra. Ouça o sábio e cresça em prudência. Olha lá. O sábio também tem muito a aprender. Gente, todos nós temos muito a aprender. Você pensa por acaso que eu já sei tudo? É lógico que não. É evidente que não. Ainda que eu tenha muitos anos pregando a palavra, ensinando, eu nada sei. Nada sei. Tenho muito que aprender ainda. E enquanto você for humilde e entender que você não sabe nada, Deus vai só acrescentando e acrescentando na sua vida. Enquanto você achar que não sabe, Ele acrescenta. O dia que você achar que sabe tudo, aí Deus para de ensinar para você. Aí você para também. Não há limites para o saber, gente. Salomão falou isso. E ele foi o mais sábio que já andou sobre a face da terra. O mais sábio de todos falou que não há limites para o saber e para o aprender. Não tem. Quanto mais você aprende, mais você tem a aprender. Essa é a verdade. Então, o que Deus quer? Ele quer nos ensinar. Não é isso aí não, isso aí é outra coisa que você colocou aí. É outra coisa. Deus quer, todos os dias, como Pai amoroso, nos ensinar, gente. Só que nem todo mundo está disposto a aprender. Esse é o problema. Que Ele quer ensinar? Ele quer. Que Ele quer nos orientar? Ele quer. Por exemplo, você sabe exatamente o que vai acontecer semana que vem? Você sabe? Mas Deus sabe. Deus sabe.
Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas. Quando você estiver voltando para casa, Deus sabe exatamente quantos sinais vermelhos você vai pegar, quantas pessoas estarão dentro do trem com você, se dentro do trem tem alguém querendo roubar ou não, se no ônibus que você vai pegar todo mundo é gente boa ou não é, o que elas estão fazendo ali. Deus sabe de todas as coisas. Então, quem melhor do que Ele para nos orientar e nos ensinar? Aí você vai ser bem sucedido, você vai prosperar nos seus caminhos, tudo que você colocar as suas mãos vai dar certo, igreja, porque Ele que sabe de tudo, Ele vai orientar você, vai direcionar o seu caminho, vai guardar e vai proteger a sua vida, vai livrar os seus caminhos das coisas ruins, sabia? Dos dissabores. Você vai ser poupado de muita coisa ruim. Você sabe que muitas das coisas ruins que as pessoas estão passando hoje, a culpa é delas mesmas? E tem parte que é o acaso. A Bíblia fala do acaso. Mas a maioria dos problemas que vem sobre a pessoa foi ela mesma que provocou. Ela mesma provocou. E se ela soubesse, ela não teria feito, mas ela não sabia. Mas quando a pessoa entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, o mais Deus faz na vida dele. Sabia disso? Está escrito isso. Vamos ver se eles vão achar. Olha lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aí, ó. O mais é aquilo que você não pode fazer, ou nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Mas Ele sabe. Então, isso aí é extraordinário. Olha a profundidade dessa palavra, gente. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Olha, a pessoa que está sendo instruída é porque ela sabe. Ela pode adquirir ainda mais? Pode. Habilidade. Deus quer que você seja uma pessoa hábil. Aliás, a Bíblia chega a falar que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Você sabia disso? Está escrito isso na Bíblia. Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. É isso mesmo? Na sua própria geração, não é? Olha lá. Olha lá. Você quer ver como é que isso é interessante? Por exemplo, lembra, eu me lembro perfeitamente disso. Lembra quando éramos das trevas? Quando a gente queria fazer uma coisa errada, a gente dava um jeito e fazia. Fazia ou não fazia? Nada segurava. Quando eu botava na cabeça que eu ia fazer uma besteira, eu fazia. Eu dava um jeito e fazia. Aí eu me converto, aceito a Jesus, essa mesma habilidade que eu tinha para poder fazer errado, eu vou usar agora, mas para fazer certo. Por isso que Jesus quis dizer, os filhos das trevas, quando querem fazer o mal, meu irmão, dá nó em pingo d'água com a luva de boxe. Sujeito faz coisa que ninguém acredita. Aí ele se converte, aceita Jesus. Ué, cadê a habilidade? Cadê? Não tem que usar aquela mesma habilidade, aquela mesma força de vontade, aquele mesmo desejo para poder fazer as coisas para Deus? Quer ver um exemplo que eu vou dar para você? O sujeito que era usuário de drogas, olha só. Era viciado. Aí estava com vontade de usar cheirar a cocaína, ou fumar lá o cachimbo lá do crack. Ele dava aquela coisa nele, eu tenho que ir, que horas são agora? 2 da madrugada, não quero nem saber. Eu vou lá na biqueira. E sai de madrugada, numa escuridão, arriscando a vida, vai lá naquele... E a biqueira é aquele lugar perigoso, você sabe como é que é, né?
lá na boca de fumo. Ah, meu irmão, para ir atrás da pedra faz qualquer negócio. Vai lá de madrugada, arrisca a vida, atravessa não sei aonde, pula dentro do rio Tietê, atravessa nadando, sai do outro lado e vai para buscar a danada da pedra por causa do vício. Aí tem uma vigília na igreja, aí ele se converteu, está livre das drogas, não usa mais drogas, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí tem uma vigília, eu não vou não, vigília, mas eu vou sair de madrugada lá, é tarde. Uai, mas quando ia para trás da maconha, atrás da cocaína, atrás do crack, não tinha tempo, não tinha hora, não tinha perigo, não tinha noite, ele roubava dentro de casa, arrisca a vida roubando aí fora, para ter o dinheiro para comprar a maldita da droga. Aí quando chama para vir para uma vigília na igreja, não vem. Ah, chovendo, tá chovendo. Você vai, aí o sujeito está lá na chuva, você passa assim, o sujeito está lá tomando chuva e está ele indo lá para a boca de fumo, meu irmão. Não olha a chuva, não olha sol, está descalço, o pé está todo arrebentado, está ele indo lá para comprar droga. É ou não é? Se vira e dá o seu jeito. Mas aí quando é para Deus, aí tem todas as dificuldades. Entende? A habilidade que Deus está falando ali, ó. Por isso que Jesus falou, os filhos das trevas eles usam a habilidade deles para o mal, e os filhos da luz não usam habilidade. Porém, olha lá, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Que coisa, hein? Quem falou isso aí? Jesus. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós temos que adquirir habilidade, gente, mas para o bem, para fazer as coisas de Deus, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Sabe, essas coisas que só quem busca em Deus entende. Para o mundo lá fora, isso é loucura. Isso é loucura. Para as pessoas que estão lá fora, é loucura. Eles não conseguem entender isso. Mas para você que está buscando a Deus, você sabe exatamente o que é. Sabe ou não sabe, igreja? Sabe. Nós não vamos ser compreendidos. Não espere que o mundo te compreenda. Pelo contrário, eles vão te criticar. Ih, já vai você de novo para essa igreja, é? Ah, agora virou crente, é? Pode isso, não pode aquilo. Agora ficou bobo agora, não é assim que eles falam? Virou crente, você virou bobo. Não. Pelo contrário, você fez o certo. É inteligente buscar a Deus, amém? Mas o mundo não vai entender isso, o mundo não vai compreender. Não espere louvores deste mundo, porque você não os terá. Não. O mundo ama quem é do mundo. As trevas se dão bem com as trevas, não com a luz. Então você não vai receber louvores deste mundo. Esquece isso. Para finalizar, olha só. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Está vendo? É o que eu falava agora lá. Os loucos desprezam, gente. Vocês não entendem isso? Ô bispo, quem é o louco então? Na verdade, eles nos chamam de loucos, não é verdade? Mas eles são loucos. A Bíblia está dizendo, sou eu não. Os loucos desprezam o ensino da palavra. Eles desprezam a sabedoria. Mas aqueles que temem ao Senhor, olha lá, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ah, bispo, eu quero ter sabedoria. Quem quer ter sabedoria de Deus aí, ó? Vocês querem? Então, qual é o primeiro passo? Bispo, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar
para adquirir a sabedoria de Deus? Temer ao Senhor. Sem o temor de Deus não existe sabedoria. Por isso que eu digo para você, os sábios entendidos deste mundo não temem a Deus. Então a sabedoria deles é nada. Ela é reduzida a nada. Se não se teme a Deus, não adianta nenhuma sabedoria e nenhum entendimento. Nenhum ensino, nenhuma faculdade, pós-graduação, formação nisso, naquilo, nada disso adianta se o homem não temer a Deus. O princípio da sabedoria é isso, ó. Temer a Deus. Sem esse primeiro passo, a sabedoria não vem, gente. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então a primeira coisa que a pessoa tem, temer a Deus. Temer e tremer diante de Deus. For fazer alguma coisa, você olha para o céu. Não vou fazer isso não. Não vou falar isso não. Não vou tocar naquilo ali. Por quê? Porque você teme a Deus. E esse temor não é no sentido do medo. Deus não quer que você tenha medo dele, mas que você respeite a Deus. Quando a pessoa respeita, ela não faz as coisas erradas. Ela pensa, opa, peraí, não, Deus não vai se agradar disso. Não, eu não posso mentir. Não, eu não posso roubar. Não, eu não posso adulterar. Não, eu não posso dar falso testemunho. Não. Eu tenho que ser honesto. Eu temo a Deus. Você sabe que a pessoa que teme a Deus, ela é honesta. O desonesto é porque não teme a Deus. Então o princípio de tudo isso, gente, que eu e você ouvimos hoje, você quer crescer em sabedoria, entendimento? Primeira coisa que tem que fazer é o que, igreja? Temer a Deus. Isso vale para os membros, para os obreiros, para os pastores, para os bispos, as missionárias, pastoras, todos que fazem a obra, para todo mundo. O princípio de tudo é o quê? Temer a Deus. Se o homem teme a Deus, então ele está começando no caminho certo. Perdeu o temor. Por que muitas vezes acontece de homens de Deus caírem na fé, se afastarem, se desviarem, né? Porque perde o temor, gente. A primeira coisa que a pessoa perde é o temor. Perdeu o temor de Deus, pronto, aí começa. O povo de Israel foi assim, enquanto eles temiam a Deus, eles prosperavam, venciam os seus inimigos, eram bem-sucedidos. Quando eles perdiam o temor, aí desandava tudo. Então o princípio é temer a Deus. Quem entendeu a palavra? Glorifica bem forte o nosso Deus.